É, bom dia, meu nome é Eduardo. Aqui estamos com o Fabiano, responsável técnico da fazenda Nossa Senhora de Fátima e Beira Rio. Beira Rio, certinho. Aqui vamos fazer um trabalho sobre aspecto técnico e diagnóstico de manejo da compactação de solo. Primeiramente, você quer falar alguma coisa? Não, nada não, só falar para você que sou engenheiro agrônomo, sou técnico agrícola também. Eu trabalho com cultura de cereais no Centro-Oeste, aqui no Cerrado, já tem 20 anos. E eu estou aqui para te ajudar no que você precisar. Certinho. Quais são os principais impactos visíveis nas plantas que têm como causa a compactação vistos na sua área? O principal impacto com a diminuição do crescimento radicular por causa da compactação, a gente vê deficiência principalmente de água. Né? Então é uma planta mais suscetível ao estresse hídrico. Certinho. Quais são os fatores que fazem você concluir que o problema na área é a compactação? Vamos falar, como é que eu tenho certeza que é compactação? Dá um pauzinho. Tipo, pode ser o nematóide, alguma coisa, né? Você fala, não, isso aqui é a compactação. Na verdade, compactação a gente só consegue através de análise mesmo, né? De penetrômetro, não tem outro jeito de fazer. Né? Ainda mais que eu planto uma área que tem em torno de 50% de argila, então não dá para poder identificar se quer compactação, por exemplo, fora do período de chuva, né? Para poder antecipar qualquer tipo de manejo. Então, todo problema de compactação que eu vejo dessa safra eu só consigo resolver na próxima. Mas é através do teste do penetrômetro, não tem outro jeito. Sim. Aí você pode supor que seja como eu te falei, por aspecto da lavoura, né? Plantas com porte menor, alguns locais com deficiência hídrica, outros não. Então você consegue identificar que tem manchas assim. Na minha área hoje eu não tenho esse problema. Sim. Toda a área foi feito um trabalho de descompactação nos últimos 3 anos. Então eu não tenho esse problema mais dentro das minhas áreas, mas eu já tive e eu resolvi com o uso de descompactador de solo. Como você comprova a compactação aparente? Que equipamentos você utiliza? Você faz análise física de solo? Não entendi, você falou rápido. Como você comprova a compactação aparente que você percebeu de vendo? E quais equipamentos você utiliza para comprovar? Somente penetrômetro. Certinho. Também é possível fazer com um aparelho que mede a densidade do solo, mas eu nunca usei. Certinho. Quais são as principais causas de compactação vistas na sua fazenda? O que causa compactação? Máquinas. Maquinário. Pisoteio por maquinário, eu acho que é uma das principais causas. Eu acho que também que aumenta isso a diminuição da quantidade de matéria orgânica sobre o solo. Né? Então, tanto no sobre quanto na parte de raiz. Né? Então, quando você tem só soja e milho, a tendência de que isso aconteça de forma mais acentuada e mais rápido. Você ter compactação. Você acredita que a utilização de grades, compactadores, escarificadores são a melhor alternativa para a descompactação? Não, eu acho que ele é mais uma maneira de fazer. Eu acho que até mesmo a intervenção mecânica tem que ser a última. Se você conseguir dentro do ciclo da cultura, conseguir encaixar uma braquiária ou qualquer outra cultura que ajude nessa descompactação, acho que seria muito bom. O problema é que a gente trabalha hoje 100% com área arrendada, certo? E para viabilizar o cultivo de soja e milho, safrinha, eu não consigo parar de fazer por um ano parte da minha área, porque ela é pequena, para não fazer safrinha nela, para fazer um trabalho de descompactação com plantas. Então, acaba que a gente tem que recorrer realmente a fazer uma descompactação mecânica. Qual a principal atividade desenvolvida na propriedade? Você já respondeu, agricultura. Qual a área total que você cultiva? 880 hectares. Certinho. Existe um responsável técnico, é o senhor? Só o senhor que acompanha. E tem alguém que acompanha as atividades? Tem. Eu tenho uma assistência técnica contratada,
né, especializada, que trabalha com a parte de fertilidade e agricultura de precisão. E, inclusive, são eles que têm um equipamento que faz as medições e as aferições de fertilidade e de compactação do solo. Através do equipamento deles que saem os resultados das áreas que tem ou não compactação e qual é o estágio que está essa compactação e aonde que ela está no perfil do solo. Essa informação vem tudo por essa empresa. Entendi. Quais práticas agrícolas, tráfego, manejo e preparo de solo são realizadas atualmente na propriedade como estão contribuindo para a compactação do solo? Não, tudo que a gente faz como trato cultural ou plantio e colheita contribui para a compactação do solo. Pulverização? Hoje não tem nada que você faz de trato cultural ou que você pode fazer que não causa essa compactação. Já foi realizada a análise física do solo, densidade, Sim. para verificar o nível de compactação em diferentes profundidades? Caso sim, quais foram os resultados e as camadas mais afetadas? Sempre onde eu estou, eu tive um problema aí de torno de 20 centímetros de profundidade. 20 centímetros? Eu tinha como fosse um pé de grade. E aí a gente conseguiu fazer. Então, em torno de entre 20 e 25 centímetros foi onde afetou mais. Quais medidas de manejo, rotação de cultura de plantio direto, descompactação mecânica foram adotadas ou estão planejadas para reduzir a compactação do solo? Hoje nenhuma. É uma sucessão de soja e milho, né? E aí a gente vai ter que trabalhar com uma intervenção mecânica, assim que for necessário. Hoje eu não tenho essa área para fazer, uma necessidade. Então vai ser feito um monitoramento e, quando necessário, faz a intervenção mecânica. Para a nossa região, usar braquiária com milho na safrinha seria algo que ajudaria. Mas como a gente está numa área de transição, a 450, 500 metros de altitude, tem pouca chuva na safrinha. E a concorrência braquiária milho, para mim, ela é complicada de lidar por causa da falta de água. Sempre no final do ciclo de milho, a gente tem muita dificuldade. Sim. Então, e a adição de braquiária junto com o milho faz com que eu perca o acesso ao seguro de produção do milho safrinha. Porque quando você adiciona braquiária, nenhuma seguradora cobre. Então, não tem hoje outra maneira de fazer a não ser a intervenção mecânica. Quais métodos você utiliza para diagnosticar a compactação do solo? Penetrômetro, né? Você já falou. Com que frequência você realiza avaliações de compactação de solo na sua propriedade? Avaliação de compactação é a última que a gente faz todo ano, não em toda a área, mas em toda um acompanhamento. Por exemplo, toda a área de Paraúna já foi feita descompactação. Agora nós estamos fazendo um acompanhamento mais próximo nas áreas novas, que foi arrendada agora. Mas até agora a gente não identificou nenhuma área que tenha compactação. Sim. Quais desafios você enfrenta na implementação de práticas para manejar a compactação do solo em sua propriedade? O principal desafio é que, para a intervenção mecânica, sempre teria que ser após o plantio do milho safrinha. E nessa época não tem umidade no solo. Então você trabalhar o solo com um descompactador a 40 centímetros é quase impossível. E o consumo de óleo diesel e de potência do motor para fazer esse trabalho é muito alto. Então o maior problema é esse, porque entre safrinha e safra está muito seco. Então eu não consigo fazer um bom trabalho de descompactação. Sim. Há histórico de adubação e calagem que ocasionou a... Não tive nenhum problema de por calagem ou adubação. Que causa mais é o... O senhor fala na colheita? Eu acredito que o adensamento ele é mais por máquinas mesmo hoje no momento. E a história de plantio direto? Há histórico de plantio direto na área? Sim. Na verdade a gente faz plantio direto. A gente faz plantio em cima de palha de milho de safrinha. Igual eu falei, nós estamos numa região diferente, por exemplo, do sul, onde você tem chuva o ano inteiro. Então nós temos esse ano nós ficamos 5 meses sem nenhum pingo de água.
Então não há nenhum tipo de cobertura vegetal que suporta ficar 5 meses só sem água. Então tudo já tinha morrido. Então a gente faz o plantio sempre conservando a palha sobre o solo, revolvendo o mínimo possível, né? Mas não direto na palha, fazer palha de aveia ou branqueada, a gente não tem isso pra fazer. Certinho. Então tá, obrigado. Nada. Um abraço. Sucesso. Boa tarde, meu nome é Natan, sou estudante de agronomia do 4º período. Vim aqui fazer algumas perguntas para o Sr. Herman. Vamos ver, né? Fala um pouquinho sobre você. Boa tarde, meu nome é Herman Wegner, sou produtor rural de Rio Verde. Quais são os principais impactos visíveis nas plantas que tem como causa a compactação visto na sua área? O problema da compactação, as raízes não conseguem atingir uma profundidade maior e limita a absorção de água e nutrientes, resultando em produtividade menor. Aí, quais são os fatores que fazem você concluir que o problema na área é a compactação? Plantas de menor porte com raízes tortas, pivotante não descendo mais para a camada mais profunda e produtividade menor. Como você comprova a compactação aparente? Quais os equipamentos você utiliza? Você faz análise física do solo? Geralmente a gente olha no visual e também usa o penetrômetro. Quais são as principais causas da compactação vistas na sua fazenda? As principais causas são o manejo mal feito, com grade ou alguma coisa, algum outro implemento, e o próprio pisoteio de máquinas como colhedora, pulverizadores causa compactação. Você acredita que a utilização de grades, descompactadores, descalcificadores são a melhor alternativa da descompactação? Não. A grade e os subsoladores são um paliativo. A melhor forma de realizar descompactação é com palhada, matéria orgânica e cobertura de gramíneas, principalmente braquiária. Qual é a principal atividade desenvolvida na propriedade? É o cultivo de soja e milho. E qual é a área total? 400 hectares. Existe um responsável técnico ou agrônomo que acompanha as atividades na propriedade? Sim. Quais práticas agrícolas são realizadas atualmente na propriedade e como elas podem estar contribuindo para a compactação do solo? O que contribui muito com a compactação do solo seria um plantio feito com umidade excessiva no solo, aumenta a compactação. Já foi realizada a análise física do solo para verificar os níveis de compactação em diferentes profundidades? Caso sim, quais foram os resultados e as camadas mais afetadas? Já foi feita análise em alguns talhões, as camadas mais afetadas são de 20 a 40. Quais medidas de manejo foram adotadas ou estão planejadas para reduzir a compactação do solo? Uso de cobertura na safrinha, consórcio milho com braquiária. Quais métodos você utiliza para diagnosticar a compactação do solo? Geralmente é no visual, análise do sistema articular das plantas e, em último caso, com equipamentos como penetrômetro. Com que frequência você realiza avaliações da compactação do solo? Praticamente anual. Quais desafios você enfrenta na implementação de práticas para manejar a compactação do solo em sua propriedade? O problema da compactação, resolvendo com equipamentos, é o grande consumo de óleo diesel. Então a gente optou mais por gramíneas. O problema da gramíneas é a difícil controle de ervas daninhas. Há histórico de adubação e calagem na área? Sim. E plantio direto? Sim. Olá, boa tarde. Eu sou o Guilherme, estudante de agronomia, fazendo o 4º período no IF, fazendo a matéria de manejo e conservação de solo. E eu estou fazendo um trabalho sobre compactação de solo e vim fazer algumas perguntas aqui para o Marcelo. Pode se apresentar um pouquinho? Sou Marcelo, engenheiro agrônomo, né? Trabalho com assistência técnica com alguns produtores, né? Na região de Acreúna, Rio Verde e Santa Helena. Sim, então vamos para as perguntas aqui.
Quais são os principais impactos visíveis nas plantas que têm como causa a compactação vista na sua área? Geralmente a gente observa as plantas menores, pequenas, mal desenvolvidas, aí que a gente arranca as raízes tortas, algumas plantas de milho mais desenvolvidas com pouco vento, atombamentos com ventos, né? Então essa é algumas coisas que a gente vê nas plantas a causa da compactação. Certo. Segunda pergunta então. Quais são os fatores que fazem você concluir que o problema na área é a compactação? Além dessa parte das plantas que a gente observa, a gente começa a ver pouca infiltração nas áreas, alagamentos, né? Então tudo essa parte aí, desenvolvimento de plantas daninhas indesejáveis, porque a cultura não desenvolve, mas a planta daninha acaba crescendo e dominando a área, porque a planta daninha ela se desenvolve melhor em áreas compactadas, como pé de galinha, buva e outras, né? Certo. E quais equipamentos você utiliza para comprovar a compactação? Você faz análise de solo física de solo? Alguns produtores às vezes contratam algumas empresas para fazer análise física, utilizando penetômetro, né? Então assim, dos meus não tem feito. O que eu tenho feito no campo é arrancar as plantas, ver ali, e geralmente eu tenho andado com um facão e eu faço essa análise ali meio mecânica, vejo a penetração do facão, se ele está indo bem, se não está indo, né? Então a gente vai fazendo uma avaliação e pelo conhecimento a gente vai vendo que aquela área está muito compactada e a gente vai e faz uma subsolação, mas não com penetrômetro. Certo. Você acredita que a utilização de grades, descompactadores e escarificadores são a melhor alternativa para a descompactação? Sim, são uma das principais alternativas que a gente tem utilizado. Só que junto com isso aí a gente tem usado plantas de cobertura, né? Essas plantas de cobertura têm nos ajudado muito a melhorar o plantio direto e a melhorar o sistema radicular e aumentar a matéria orgânica no solo, tipo braquiária, milheto, crotalária, né? Tem feito no meio do milho, tem feito sozinho. Certo. Qual é a principal atividade desenvolvida na propriedade? Dos agricultores que eu atendo, geralmente a maioria é agricultura, né? Alguns têm parte pecuária, mas é fora das áreas que eu atendo. E a área total cultivada? Hoje eu atendo em torno aí de uns 3.000 hectares de área. Certo. Quais práticas agrícolas de maquinário, preparo de solo são realizadas atualmente na sua propriedade? E como elas podem estar contribuindo para a compactação do solo? A maioria das máquinas, elas compactam, né? As principais são colhedeiras, né? As bazucas nas beiradas, né? O próprio pulverizador, que sempre usa o mesmo rastro, então ele compacta também. Então às vezes você tentar mudar um pouco o rastro do pulverizador ajuda a não ficar aquela compactação no mesmo local, né? Então essas são a grade excessiva, que às vezes o pessoal fica com medo de fogo, acaba usando todo ano grade, né? Então a gente tenta evitar usar esses maquinários, mas sempre colhedeira compacta e tentar não trafegar quando o solo está muito úmido. Quanto mais úmido, mais compactação. Já foi realizada a análise de solo física para densidade e resistência mecânica para verificar o nível de compactação em diferentes profundidades? Caso sim, quais foram os resultados e as camadas mais afetadas? Não, eu não tenho feito, não tem cliente que tem feito não. Quais medidas de manejo foram adotadas ou estão planejadas para reduzir a compactação do solo? Alguns clientes vão fazer escarificação assim, tirar o milho, não foi feito agora, né? Tirou o milho, deu uma chuvinha, geralmente esse ano não teve jeito de fazer, porque a chuva em agosto não aconteceu. Então quando tem essa chuva mais cedo, a gente entra com o escarificador em algumas áreas
tirando. Fora isso aí, a gente tenta colocar braquiária no meio do milheto ou crotalária no meio do milho, né, em algumas áreas para ajudar a diminuir a compactação. Com que frequência você realiza avaliações da compactação do solo em sua propriedade? Isso é sempre, assim, sempre que a gente está fazendo a vistoria, está arrancando uma planta, está usando o facão para ver se a compactação está ali, né? Então sempre a gente está avaliando, né? E vendo aonde está mais compactado, se está alagado, porque o alagamento, né? Se a infiltração está menor. Então assim, sempre a gente está, toda vistoria, todo ano a gente está olhando. Quais desafios você enfrenta na implementação de práticas para manejar a compactação do solo em sua propriedade? O período, né? Porque geralmente você tem safra e safrinha. Então o período que sobra acaba sendo a época aí entre agosto e outubro. Então são períodos curtos, você não dá para fazer uma subsolagem com o solo muito seco, porque você vai causar muito torrão na área e você vai dificultar o plantio e às vezes vai até dificultar na colheita, porque se dá muito torrão, na hora que você vai colher, acaba entrando muito torrão, ficando a soja com muita terra, né? Então você tem que colher muito alto, perdendo produtividade. Então esse período para a gente fazer a subsolagem com um solo úmido, né, é muito curto, né? Porque algumas das vezes a gente faz trabalhar com as botinhas nas plantadeiras, para ajudar a diminuir aí, quebrar um pouco essa compactação. Certo. A história de adubação e calagem na área? Sim, a adubação é feita todo ano. A maioria dos clientes que eu atendo é feito um pouco no suco, e a adubação potássica é feita de cobertura, né? A nitrogenada no milho é a cobertura também, e potássico no milho também toda em cobertura. Apenas a adubação de fósforo, e alguns clientes faz a lanço 100% da adubação, mas todo ano faz. Certo. A calagem é de acordo com a análise química, né? Então geralmente varia aí de 2 anos, 4 anos, depende da quantidade que a gente aplica em uma área. E dependendo do produtor, como às vezes é arrendamento, às vezes você tem que fazer uma dosagem menor só para usar aquela calagem, ele vai ficar lá 4 anos, vai ficar 2 anos. Então a gente vai trabalhando de acordo com a análise com que o produtor vai usar aquele solo. Há histórico de plantio direto? Sim, hoje a gente fala plantio direto em 100% das áreas, só que se a gente for analisar bem, a gente está trabalhando um cultivo mínimo, que sempre, às vezes, passa uma niveladora para quebrar um pouco a palhada do milho, para tentar fugir um pouco do fogo, mas tem áreas aí que tem mais de 5 anos aí, ou 10 anos sem grade, né? Mas incorporar mesmo, são muito poucas as áreas que a gente entra com grade pesada, né? A maioria é só alguma niveladora só para quebrar a palhada do milho. Então seria um semidireto, né? Fechar as perguntas aqui, muito obrigado pela participação. Tudo bom, prazer aí responder as perguntas. Muito obrigado. Bom, eu sou o Vitor, hoje eu estou aqui com o Alencar. Bom, olá pessoal, sou Alencar Fonseca, sou consultor especialista em plantas de cobertura, manejo e plantabilidade. A gente vai comentar um pouco aqui hoje sobre compactação. Bom, Alencar, quais são os principais impactos visíveis nas plantas que têm como causa a compactação vistas na área? Vou aproveitar o exemplo aqui, Vitor, mostrar aqui para vocês também que vai estar assistindo o vídeo, 2 cenários, planta em uma situação não compactada e planta com uma situação compactada. Além do sistema radicular aqui, nesse caso, ele está indo sentido vertical, né, de eutropismo, você tem também um estágio vegetativo a mais comparado a um ambiente que é onde tem compactação, onde a raiz principal ela saiu lateralmente.
V3, V4. Qual que é o potencial produtivo? Qual que é a diferença de produtividade aqui? Essa planta aqui vai tolerar menos dias sem água após a chuva do que essa aqui. Essa aqui pode chegar aí a 8 dias e essa aqui pode passar de 10, 12 dias. Essa diferença aqui de 5 dias praticamente, eu consigo obter aqui às vezes 10, 15, 20 sacas a mais do que nessa situação aqui. Um outro ponto também, infiltração de água e também a questão de raízes finas. Onde você tem um ambiente compactado, a quantidade de raízes é muito menor. E com isso você também tem uma limitação de absorção de nutrientes. Quais são os fatores que fazem você concluir que o problema na área é a compactação? Bom, alguns dos fatores que a gente pode estar acompanhando para monitorar a compactação, nós temos tanto sensores a campo quanto sensores a utilizar em laboratório. A campo a gente tem o penetrômetro, que ele vai medir a resistência à penetração no solo, que é uma relação indireta à compactação. A gente pode também fazer uma trincheira e analisar o quanto as raízes estão penetrando e qual que é o sentido. Se ela está com geotropismo, né, na vertical, ou se ela está indo com deslocamento lateral procurando um bioporo ou uma camada menos compactada. E em laboratório a gente também tem os cilindros que a gente coleta no campo, faz o teste de penetrômetro de bancada, assim como condutividade elétrica, também tem sensores de campo e também laboratório que a gente consegue utilizar, que medem a quantidade. Quanto maior a condutividade elétrica, maior vai ser a compactação, né? E assim vice-versa. Então você tem também essa questão de acompanhar com sensores hoje, usando a agricultura de precisão, e monitorar como é que está em tempo real a condição do seu solo. Claro que a umidade do solo ela influencia muito nessa questão. Então se eu fizer uma avaliação na época da seca, a maioria dos solos, para não dizer todos, vão estar compactados. Então eu tenho que ter preferencialmente de 48 a 72 horas após a última chuva. Nesse caso aqui estaria no ponto ideal para a gente estar fazendo a RP, né? Outros parâmetros também que a gente pode observar, a quantidade de palhada, tráfego de máquinas. Hoje você tem como monitorar e fazer tráfego controlado. Então uso o rastro pulverizador, rastro da colhedeira, do trator, todos no mesmo local. E eu venho e faço uma escarificação, uma descompactação localizada e não interfiro no resto. Carreador também, de preferência sempre no mesmo lugar, eu consigo também diminuir a compactação na minha área para manter o potencial produtivo e ter a maior produtividade. Quais são as principais causas de compactação vistas na sua fazenda? Bom, as causas de compactação a gente tem várias. A principal delas é a resiliência do solo aliado ao impacto da gota da chuva. Se eu não tenho o solo coberto, sem palha, né, o solo não está protegido, por mais que eu faça uma escarificação, uma subsolagem e também usado uma grade, o solo dentro de 2 anos ele vai voltar aí a sua compactação, ou melhor, a resistência e penetração de 2 megapascal, que hoje é um valor limite entre 1.8 e 1.2, dependendo de cada cenário, cada tipo de solo e cada literatura. Quando a gente fala em SESB, hoje que é o campeonato de máxima produtividade de soja, nós temos hoje as resistências à penetração ficando de 0,8 a 1,2. Aí essas médias de produtividade ficam aí beirando 120 sacas hectare. O que a gente pode também estar acompanhando e avaliar, além do impacto da gota da chuva, que é uma causa principal, tráfego intenso de máquinas, né, e desordenado, né, orientado, não tem tráfego controlado, sucessão de culturas, ou melhor, eu uso soja, milho, né? Eu não faço uma rotação de culturas. E aí o sistema radicular dessas plantas que eu vou utilizando vão explorar uma camada mais superficial e não vai também promover a biodiversidade. A gente tem compactação química e compactação física. Compactação física, a resistência direta à penetração de raízes. A compactação química, raízes têm as pontas queimadas por toxidez de alumínio. Então se eu não utilizar um calcário também e um gesso para fazer descer esse cálcio e neutralizar esse alumínio, eu vou ter problema também de compactação. Dentre outros fatores, pisoteio animal, se eu não souber utilizar uma quantidade de oferta de pasto adequada e a quantidade de animal, e também numa umidade do solo, um cenário que está chovendo, eu vou soltar o gado. Eu vou estar eliminando o espaço que tinha água, ou melhor, a água vai substituir o espaço que tinha ar e vai adensar essa camada do solo. Essas são algumas formas que hoje começam a ocorrer a compactação no solo. O que a gente avaliava? A questão da raiz, quando não se tinha equipamentos, né?
ou tentar inserir uma haste de ferro ou até uma pá de corda. Hoje você tem equipamentos que medem condutividade elétrica, como a gente comentou, você tem penetrômetro, você tem vários indicadores que você pode monitorar e avaliar em tempo real o que está, como é que está a condição de compactação do solo. Você acredita que a utilização de grades, descompactadores e escarificadores são a melhor alternativa para a descompactação do solo? Depende. Por que depende, pessoal? Não sou contra grade, não sou contra escarificador, mas também não sou um usuário adepto ou que recomenda adepto. Eu acho que cada situação, e é aí que a gente tem que ser cada vez mais técnico. Eu comento sempre nas minhas palestras que a gente precisa levar o nosso nível igual à medicina. A gente precisa primeiro entender como é que está a situação, para depois tirar um diagnóstico e aí sim depois fazer a recomendação de produto ou de uma forma de manejo. Se nós estamos hoje com uma dor de barriga, um sintoma, e chegar no médico ou mandar um zap para ele, não vai passar o remédio e a dose para a gente tomar. Primeiro você vai fazer análise de sangue, né, que é análise de solo, exame de sangue. Você vai fazer uma ressonância, um raio-x, dependendo do que for, que seria a nossa análise de nematóide. Você também tem a questão hoje de metagenômica, né, o bioass, que você mede a atividade biológica. E aí sim, em cima disso, você vai avaliar os parâmetros e comparativos. E aí você vai ter um diagnóstico do que é. É nematóide. E qual nematóide e qual quantidade está. Em cima disso você tem ou a recomendação de um nematicida ou de uma rotação de culturas com plantas de cobertura que tem a capacidade de redução de nematóides, como as crotalares, e também o uso de cultivares de soja resistentes àquele tipo de nematóide ou também a raça, né? No caso, nematóide de cisto. Então você tem estratégias para saber utilizar e ter o melhor resultado. E não mais um achismo como a gente vinha fazendo lá atrás, que é onde deu muito erro, que a gente tem até os dias de hoje. Qual é a principal atividade desenvolvida nas áreas que você presta consultoria? E qual é a área total cultivada? Bom, eu atendo todo o Brasil, faço trabalhos tanto para produtores quanto para empresas. Hoje o trabalho ainda está inicial, ele está em 30 mil hectares, mas a ideia agora até final da safrinha a gente está passando aí de 70 mil hectares atendidos aí. Focado em manejo de palhada e também plantabilidade. Você também aumenta toda a parte biológica e também faz todo um trabalho de estruturação do solo, que é o que a gente falou até agora, utilizando o manejo de planta e cobertura, a parte de maquinário, todos os insumos para poder estar entregando melhores resultados para o cliente. E aí com isso o nosso trabalho é visto e o produtor consegue ter maior renda com um menor custo ou mantendo o custo. Um exemplo disso, plantas de cobertura, fazendo a supressão de plantas daninhas, você chega a reduzir até 2 aplicações de herbicidas por hectare. Isso equivale a cada aplicação R$ 300. Então R$ 600 eu consigo diminuir no custo dele, já só na camada que a planta de cobertura vai abafar essas plantas daninhas. Existe um responsável técnico ou agrônomo que acompanha as atividades na propriedade? Além do meu trabalho que eu faço, que eu tenho o CREA, né, e também agora estou com o Renazem, a maioria das fazendas atendidas sim tem já um responsável técnico, né, que está sempre nos acompanhando. E as decisões são tomadas junto com o produtor e junto com o corpo técnico. Né? Por mais que a gente venha e mostre o trabalho, junto com a experiência que eu trabalho já desde 2012 nessa área, eu gosto sempre sim de decidir e escutar a opinião do produtor e do técnico que está lá sempre presente todo dia. Quais práticas agrícolas, tráfego, maquinário, preparo de solo, etc., são realizadas atualmente na propriedade e como elas podem estar contribuindo para a compactação do solo? Bom, como a gente já comentou, tem hoje várias alternativas. Nós utilizamos a agricultura de precisão. Eu consigo fazer o mapeamento, identificar qual que é o local, quais são as zonas que tem a compactação e estar tratando elas de uma forma diferente do restante da área. A gente pode definir microzonas e tratar com plantas que têm maior ação descompactadora. Rotação de cultura, a gente vem trabalhando muito forte isso, e principalmente consórcio, então não se utiliza mais milho sem usar uma crotalária, um guandu, uma braquiária, para melhorar a questão de filtração. Também tráfego controlado, a gente tem trabalhos também. Alguns testes onde é possível com drone ou também aviação, para reduzir a entrada de máquina. A parte de utilização de insumos biológicos também para diminuir o estresse na parte biológica do solo, então a gente vem trabalhando muito forte essa questão, que também interfere indiretamente na compactação do solo, a gente já está monitorando isso. Além de outras práticas, que é você fazer um plantio orientado, né?
no maior sentido. E também tem outra questão que a gente está fazendo alguns trabalhos, ou resgatando esses trabalhos que já são antigos, que é você plantar na orientação solar, para você aproveitar mais a insolação aqui nas laterais da cultura, na linha. E aí isso a gente consegue aumentar a produtividade. Já foi realizada análise física do solo, densidade, resistência, mecânica, para verificar o nível de compactação em diferentes profundidades? Caso sim, quais foram os resultados e as camadas mais afetadas? Sim, a gente utiliza bastante essas métricas e o que a gente tem observado? A compactação ela sempre está nas camadas mais superficiais, então geralmente até 30, 40 centímetros, que é onde a raiz das plantas, principalmente em estágios iniciais ou durante todo o ciclo, vão estar buscando água e nutrientes. E quando você tem essas camadas compactadas, a resistência à penetração, o crescimento radicular é tão grande que ela não consegue expressar o potencial produtivo. Exemplo da soja hoje chegando a 300 sacas por hectare, no recorde americano. E a gente hoje patina para passar de 70, 80 sacas. Então hoje a principal limitação é a parte de infiltração de raízes no solo. Essas avaliações que você comentou, a gente sim utiliza e elas são importantes para a gente estar monitorando. Então é um custo baixo e você consegue estar avaliando o quanto está compactado. E aí o quanto está compactado, eu tenho hoje o que eu posso utilizar. Muitas vezes eu não preciso entrar com uma intervenção mecânica. Às vezes só uma planta de cobertura consegue descompactar o solo e fazer um trabalho legal. Às vezes a compactação é alta, então eu preciso aliar uma escarificação mecânica mais cobertura de solo. Eu nunca vou fazer intervenção mecânica e deixar o solo descoberto. Esse é o maior crime que a gente pode fazer com o solo. Quais métodos você utiliza para diagnosticar a compactação do solo? Exemplo, pneumetria, observação visual, entre outros. Sim, a gente observa visualmente uma planta que ela está com menor desenvolvimento, ela está mais compactada nessa micro-região do que nessa parte aqui, isso na mesma linha, como vocês estão vendo no vídeo. Também tem você abrir uma trincheira e ver realmente o que está descendo de raiz e até onde ela está indo. Você tem penetrômetro, você tem outras formas como condutividade elétrica, infiltrômetro, você pode utilizar também e ver o quanto está a compactação do solo através desses métodos. Que frequência você realiza avaliações da compactação do solo nas propriedades que você dá consultoria? 2 vezes ao ano, na cultura de cobertura e na cultura de interesse comercial. Se faz safra e safrinha e terceira safra, que é a cultura ou boi safrinha, a gente avalia nos 3, para monitorar o quanto que isso está impactando. Aonde que eu estou tendo mais ou menos compactação e se essa compactação está diminuindo em cima do manejo. Então, toda cultura a gente faz monitoramento. Quais desafios você enfrenta na implementação de práticas para manejar a compactação do solo nas propriedades? Uma das principais limitações chama-se descompactar a cabeça, que é a abertura a novas ideias, a novos manejos por parte dos técnicos e dos produtores. Porque hoje está todo mundo querendo buscar maior produtividade e menor custo, mas e quem está disposto a fazer algo diferente para buscar isso, para atingir isso? Então esse é, acho que, o principal desafio que a gente tem enfrentado hoje. E também outros desafios, como período de chuvas, janela de plantio, começa as primeiras chuvas no cerrado, o produtor ele quer plantar, e essa última safra isso foi bem evidente, então a chuva atrasou o início, o produtor estava com toda a semente tudo pronto, primeira chuva caiu, o semeador já estava na lavoura. Muitas vezes você não tem tempo para fazer um diagnóstico. Você pode fazer depois uma soja em estágio vegetativo, ou lá nas plantas de cobertura, mas você tem que sempre adequar a realidade da região que você tem, da situação e dos equipamentos disponíveis na propriedade, para você estar fazendo uma intervenção depois, seja uma descompactação mecânica ou com plantas ou qualquer outra forma de melhorar esse solo. Há histórico de adubação e calagem nessas áreas? Sim, a gente monitora, além de tudo isso, a gente tem parceiros também, e quando a gente não consegue o atendimento de parceiros da região, a gente também faz essa parte aí que eu tenho especialidade em fertilidade. Porque não adianta eu corrigir a parte física sem olhar a química e também sem olhar a biológica. Então não é um fator isolado, não é, assim como planta de cobertura, como biológico, não é a varinha mágica que vai resolver tudo. Mas sim todas as ferramentas do manejo integrado que vão conseguir expressar o melhor resultado. Então se eu fizer a descompactação física, seja com raiz ou seja com haste mecânica ou ambos, eu tenho que sim avaliar como é que está a questão do pH, a saturação de bases nessas camadas.
Se ela está superficial, tem que corrigir lá embaixo. Se ela está mais subsuperficial, tem que melhorar a camada inicial de exploração da raiz. Há histórico de plantio direto? Sim, a gente tem evoluído muito na parte do plantio direto, porém é um pseudo plantio direto. Ou melhor, plantio de resto. Eu planto o milho no resto da soja ou a soja no resto do milho. Eu não uso uma terceira ou quarta cultura para fazer uma rotação. Onde eu não tenho revolvimento, a luz do sol não deveria sequer tocar o solo um dia do ano, e isso já é algo que é mais difícil, né? Deixar o solo coberto com planta verde 365 dias do ano é quase impossível, mas não é difícil. Inclusive eu desenvolvi um método para isso, né? A gente tem hoje todo um trabalho por trás disso, na experiência, que você vem utilizando plantas em consórcio, plantas de cobertura e a cultura principal, sem você abrir mão da geração de renda. Claro que você tem períodos de seca, tem períodos que você vai ter alguma limitação, mas a gente conseguiu já em vários lugares do Brasil já fazer esse método funcionar. Aqui o Alencar, tenho certeza que isso vai ser de bastante ajuda, vai trazer bastante conhecimento para a turma. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Até mais, pessoal. Estou aqui com o Matheus hoje, ele é produtor aqui da área de Rio Verde, Itumbiara, de Serranópolis também, e a gente vai ter uma conversa aqui sobre a compactação do solo. Quais são os principais impactos visíveis nas plantas que têm como causa a compactação vistos na sua área? Nematóide. Quais são os fatores que fazem você concluir que o problema na área é a compactação? De acordo com o andar das máquinas, né? Desde o plantio até a colheita, vai compactando e isso aí vai perdendo a produtividade onde a máquina passa. Como você compara a compactação aparente? Quais equipamentos você utiliza? Você faz análise física do solo? A gente não faz análise física, mas a gente percebe na hora da colheita, né? E para resolver esse problema, a gente costuma, depois da colheita do milho, passar uma niveladora, que dá uma descompactada boa no solo, e aí é o que resolve o nosso problema até então. Quais são as principais causas de compactação vistas na sua fazenda? Perda de produtividade. Você acredita que a utilização de grades, descompactadores e escarificadores são a melhor alternativa para a descompactação? Eu acredito que sim, ajuda bastante, que é o que a gente faz aqui na fazenda. Qual a principal atividade desenvolvida na propriedade? Agricultura, pecuária, etc. E qual é a área total cultivada? A área total nossa é 3 mil hectares, aqui a gente só mexe com lavoura, plantio, colheita. Existe um responsável técnico ou agrônomo que acompanha as atividades na propriedade? Sim. Quais práticas agrícolas, tráfego de maquinário, preparo de solo, etc., são realizadas atualmente na propriedade? E como elas podem estar contribuindo para a compactação do solo? Então, além da atividade que as máquinas exercem na lavoura, né, já dá a compactação, tráfego também, que é a única opção que a gente tem para andar no meio da lavoura, né? Então isso aí é o que infelizmente faz a gente perder um pouco. Já foi realizada análise física do solo, densidade e resistência mecânica, para verificar o nível de compactação em diferentes profundidades? Caso sim, quais foram os resultados e as camadas mais afetadas? Foi feito uma vez, que eu acredito que teve perca da onde estava mais compactada, era de 15%. Quais medidas de manejo, rotação de cultura, plantio direto, compactação mecânica foram adotados ou estão planejados para reduzir a compactação do solo? Então, o trabalho com a grade niveladora, até então, está sendo a nossa única solução até então. O que está resolvendo o nosso problema está sendo a grade niveladora. Quais métodos você utiliza para diagnosticar a compactação do solo? Método olhal. Com que frequência você realiza avaliações da compactação do solo em sua propriedade? Isso aí é de acordo com o que a gente vai acompanhando após o plantio, né? Que já é visível, assim, é nítido a compactação, ainda mais em áreas que na bordadura foi passada muitas vezes a máquina, né? Então a gente vai acompanhando isso aí desde o plantio até... Isso. Quais desafios você enfrenta na implementação de práticas para manejar a compactação do solo em sua propriedade? Os desafios, você fala com a compactação? A perca de produtividade, é o maior desafio que a gente tem, é nisso. Há histórico de adubação e calagem na área? Isso tem. De plantio direto? Plantio direto também.